O Produto Interno Bruto, que é o PIB brasileiro, cresceu 0,9% no segundo trimestre do ano em relação aos 3 meses anteriores. O dado é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgado no início do mês. O indicador trimestral é o 8º consecutivo com dados positivos, após crescimento de 1,8% no primeiro trimestre. Em relação no mesmo trimestre de 2022, o PIB brasileiro teve alta de 3,4%. O acumulado em 12 meses é de 3,2%. Para entender esses números e ajudar a gente a compreender o atual momento da economia brasileira, nós conversamos agora com Antônio Corrêa de Lacerda, que é professor doutor do programa de pós-graduação em Economia Política na PUC São Paulo e ex-presidente do Conselho Federal de Economia, o COFECOM. Professor, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Olá, uma saudação a vocês, a todos que nos acompanham. É uma satisfação estar aqui com vocês. Professor Antônio Corrêa de Lacerda, quando a gente fala em economia, em números da economia, é uma coisa muito individual e muito de cada um, mas a grande maioria, quando a gente fala de números, é 1,9, 0,9, não entende exatamente o teor de quanto isso é importante ou não é importante. Eu queria lhe ouvir sobre esses dados recentes da economia brasileira e sua avaliação desses dados aí nesses 8 meses do governo Lula. Perfeito. Eu acho que é importante a gente destacar que quando a gente fala em crescimento da economia, né, primeiro nós estamos falando que no trimestre, que se encerrou em junho, né, há uma defasagem entre a apuração e a divulgação do dado, por isso que ele só foi divulgado nessa semana, houve um crescimento de 0,9% comparado ao trimestre anterior. Por que isso é importante? Porque significa que as empresas estão faturando mais, né? As pessoas estão comprando mais, quer dizer, a economia está girando. Né? É claro que ainda não estamos no nível desejável, né? O ideal seria um crescimento maior do que esse e também é muito importante que esse seja um movimento sustentável ao longo do tempo. Quer dizer, nós tivemos o crescimento da indústria, né? 0,9%, os serviços também cresceram e houve uma queda na agropecuária, que tinha sido o setor que mais tinha crescido no primeiro trimestre. Né? Então, o dado é relevante, ele acabou se mostrando acima das expectativas da maioria dos economistas, né? Porque nós economistas, nós temos por obrigação fazer prognósticos, né? Com toda a fragilidade que isso significa. Porque por mais que você tenha apuro técnico e conhecimento teórico, nós não fomos educados, né? Eu também formo economistas, formo mestres em economia, nós não somos educados para fazer prognósticos. Né? Isso também é importante que a sociedade saiba. Né? Mas nós temos que fazê-lo, porque somos demandados para isso. Então, o que nós fazemos é trabalhar com os indicadores que se possuem, né? Para tentar estimar o que vai ocorrer no futuro. Ou mesmo no passado, porque o PIB já ocorreu. E a maioria das projeções, em média, apontavam um crescimento de 0,3%. O crescimento efetivo foi 3 vezes isso. Né? Isso ocorre, o que significa que também, mesmo as previsões do que já passou, não são infalíveis. Elas têm que ser vistas sempre com ceticismo. E falando um pouco nesse caminho já, professor, o que a gente pode entender que influenciou, então, para que a realidade fosse muito maior do que a expectativa, né? Quais são os elementos, não só econômicos, mas políticos, que influenciaram para que se alcançasse esses números? Primeiro que nós todos que estamos na academia, nos institutos de pesquisa, na iniciativa privada, enfim, nós não temos o cabedal de informações de que dispõe o IBGE, né, que é o Instituto Oficial de Cálculo e Acompanhamento do PIB. Então, esse é um primeiro registro importante. Segundo, que muita coisa se faz por estimativa, né? Então pode ocorrer essa disparidade entre aquilo que se esperava e o que de fato ocorreu.
não há dúvida que há um movimento em reconstrução da economia brasileira, né? Depois de um período conturbado, o governo Bolsonaro, e também uma destruição, né, de elementos importantes, órgãos públicos, né, atividades em geral e a própria política econômica. Então, o crescimento do PIB não deixa de ser também o resultado disso, do ambiente que você vive na sociedade com relação às oportunidades, às decisões de investimento por parte dos empresários e também a atitude e a confiança dos consumidores, né? Então, o que representou esse crescimento no segundo trimestre? Ele representou que, na verdade, o resultado para o ano 2023 será melhor do que o esperado, principalmente aquilo que se esperava no início do ano. Então, nós estamos caminhando para um desempenho que muito provavelmente vai passar de 2,5% no ano, pode chegar até 3%, olhando a partir de hoje, né? Então, é importante porque é um crescimento econômico que está melhorando o resultado do mercado de trabalho, quer dizer, geração de empregos, crescimento da renda. Junto com isso, você tem outras decisões do governo federal que têm afetado positivamente a economia, como, por exemplo, a correção da tabela do imposto de renda, né? O aumento do salário mínimo, né? A projeção de aumento da renda de forma geral, os programas sociais, não é? Então, há vários elementos que ajudam a fomentar o desempenho da economia. E lembrando que o crescimento econômico não é tudo, mas para um país como o Brasil, que tem enormes disparidades regionais, desigualdades de renda, o crescimento ele é muito importante, principalmente se combinado, como vem ocorrendo, com a sustentabilidade, não só em termos sociais, como também ambientais. A herança é significativa, como todos sabem, nós herdamos um país com 33 milhões de famintos, né, e mais de metade da população brasileira em algum tipo de insegurança alimentar, ou seja, não tem certeza da possibilidade de fazer suas 3 refeições no dia. Então, esse não é a única mazela social brasileira, mas é um retrato que não combina com um país com o potencial que tem o Brasil, que é uma das 10 maiores economias do mundo, um dos maiores produtores de alimento, um dos maiores exportadores de alimento, né? Então, é preciso corrigir essas distorções e é o que está sendo feito. O senhor falou da economia, da potência do Brasil, dos desafios do crescimento sustentável, aí a questão da desigualdade social, e que se muito fala de equilibrar o crescimento com a sustentabilidade, isso é muito importante, porque agora o Brasil assume a presidência rotativa do G20, o grupo das maiores economias do mundo. Mas, professor, para além disso, né, a gente viu das expectativas, a realidade foi bem acima do que vem se criando. A minha pergunta para o senhor, que é da academia, trabalha com números, com dados especificamente, programas lançados recentemente pelo governo federal. Por exemplo, eu vou trazer um exemplo do PAC, o novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Isso pode sinalizar, gerar mais ainda a economia, mexer na economia e que o crescimento possa desenrolar a partir, eu estou dando esse exemplo, mas com outros tantos programas anunciados pelo governo, professor. A gente pode criar uma expectativa boa, positiva? Não há dúvida que é algo muito positivo, porque o que está ocorrendo é um resgate do papel do Estado como coordenador, como fomentador e investidor da economia. O Estado sozinho ele não consegue fomentar a economia, mas ele é um elemento crucial, muito importante, que esteve afastado do jogo ao longo dos últimos anos, né? Na ideia do Estado mínimo, na ideia da liberação via mercado. Então, o PAC tem esse mérito de organizar e restabelecer o papel do Estado como regulador, como coordenador do processo e mesmo articulando os investimentos por parte não só da União, mas também estados e municípios. E, ao mesmo tempo, criando um ambiente favorável para o investimento do setor privado, que é muito importante também. Aliás, é a maior parcela, né? A maior parcela vem do setor privado, do investimento. Então, o resultado do investimento em proporção ao PIB
ele ainda é baixo, é 17% apenas. Isso é muito aquém do desejável, né? Nós deveríamos atingir pelo menos 20% ao longo dos próximos anos para garantir a sustentabilidade econômica desse crescimento ao longo do tempo, né? Um outro programa análogo ao PAC e importante é o Plano de Transição Energética, né? O Brasil é uma das maiores potências energéticas do mundo, a sua capacidade de energia renovável, energia eólica, energia solar, né? A própria hidroeletricidade. Tudo isso é uma vantagem competitiva brasileira e precisa agora ser acoplada aos novos desafios, né, da transição energética, como o hidrogênio verde no futuro. E todos esses programas, eles colaboram, sim, para que se tenha um crescimento mais robusto, né, com mais oportunidades e que possam, de fato, guiar a economia para um quadro mais favorável, né, já que nos últimos anos também houve uma perda potencial de crescimento significativa. Professor, agora para a gente ir se encaminhando para o final, a gente não pode deixar de falar também sobre a queda da taxa de juros, que foi um tema aí que ocupou as nossas cabeças e as nossas vidas nesses últimos períodos, porque a taxa continua alta, né, impactando a vida aqui de todos nós. Mas eu queria que o senhor pudesse dizer sobre a queda que vem acontecendo com a Selic agora, junto com essa estimativa mais positiva do PIB, o que tudo isso, no final das contas, vai fazer diferença no nosso dia a dia? Vai fazer a total diferença, né? Porque é bom lembrar, e você ressaltou com propriedade, que a taxa de juros continua muito elevada no Brasil. Veja, quando o Banco Central, lá em julho, agosto de 2022, elevou a Selic a 13,75%, a inflação acumulada batia 12% no ano, né? Muito bem, a inflação veio caindo e no acumulado hoje é cerca de 4%, mas a taxa continua acima de 13%, apesar da queda recente de meio ponto percentual. O que significa que o juro real, que é aquele que efetivamente vale, aumentou e não diminuiu, né? Então, que problemas isso causa na economia? Primeiro, a inadimplência das famílias e das empresas, né? Porque o juro fica muito alto. Muitas empresas entrando em recuperação judicial, ou seja, a antiga concordata, né? Ela perde viabilidade e, evidentemente, isso desestimula a atividade econômica. Então, a taxa de juros atual, a política monetária, está na contramão de tudo que falávamos, né? E ela precisa ser corrigida, né? O Banco Central, como todos sabem, tem autonomia. O Banco Central foi o único órgão da área econômica em que não houve alteração, né, dos seus titulares, porque eles têm um mandato e agora, aos poucos, está sendo renovado o mandato dos diretores, né? Com isso você vai incorporando pessoas com ideias mais arejadas do que as que estão lá, e isso deve abrir um espaço para uma redução que a gente espera mais rápida da taxa de juros, né? Porque a política monetária também é um elemento importante para gerar essas oportunidades. Então, conversamos com Antônio Corrêa de Lacerda, que é professor doutor do Programa de Pós-Graduação em Economia Política da PUC São Paulo e ex-presidente do Conselho Federal de Economia, o COFECOM. Professor, muito obrigada pela sua participação conosco aqui hoje e por toda essa explicação que você nos traz, que é tão importante a gente compreender o que esse monte de número nos afeta quanto pessoas e nessa economia também do nosso Brasil que faz diferença na nossa vida. Um abraço a todos. Abraço. Abraço.